Jovem. Olá, você que já acompanha o Fala Jovem, sabe que o nosso programa percorre todo o estado de Santa Catarina com a missão de aproximar os nossos jovens do parlamento catarinense. No decorrer deste ano, visitamos várias cidades, reunimos deputados estaduais, professores, estudantes e artistas, promovendo música, informação e debate de temas importantes. Nesta semana, nós vamos fazer uma retrospectiva dos nossos programas de 2013, revendo os melhores momentos de alguns desses encontros. No programa de hoje, vamos até Balneário Camboriú, no auditório da Sociesc, onde o debate foi sobre desenvolvimento sustentável. Vamos relembrar também o nosso encontro sobre incentivos fiscais e desenvolvimento regional na Unibave, em Cocal do Sul. E para começar, vamos até o UDESC, em Florianópolis, rever o encontro que reuniu estudantes, professores e a deputada Ângela Albino. O tema deste encontro foi o Jovem Empreendedor e contou com a apresentação do músico Rodrigo Tonel. Confira. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bring out the words they have to walk and winding. Bring out the light that leads us there and blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL, canal 16 da NET. A gente hoje está aqui na UDESC, em Florianópolis, para conversar sobre um tema que eu acho que é de interesse de muita gente que está aqui e que está em casa também. Jovem empreendedor. Alunos da UDESC estão aqui com a gente do curso de Administração de Empresas, é isso? Bem-vindos, aqui é o Fala Jovem. E para esclarecer algumas dúvidas e apimentar um pouco o nosso debate, a gente tem convidados muito especiais. Além do nosso querido Tonel, Rodrigo Tonel, que fez um som pra gente. Rodrigo, bem-vindo ao Fala Jovem, obrigado pela sua presença. Obrigado também pelo convite. A gente também tem aqui o professor Eduardo Jara, ele que é professor do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui na UDESC, em Florianópolis. Outra convidada que dispensa apresentações é a deputada Ângela Albino. Deputada, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao Fala Jovem. Uma alegria estar aqui. Eu já queria combinar que ninguém chamasse nem eu, nem o Jara de tia, tá? Nem tio, que a gente fica muito sentido com essas coisas, né, Jara? Então, uma alegria estar aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. Seguinte, em 1990, Jeffrey Timmons, que é um dos maiores especialistas em empreendedorismo no mundo, ele é doutor em administração de empresas, ele é autor de vários livros sobre o assunto, ele disse a seguinte frase: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que vai ser para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Queria começar com o professor. O senhor concorda com essa frase? Por quê? Eu concordo. Concordo porque a gente tem muita coisa nova ainda para criar. Se a gente for pensar na evolução dos padrões de comportamento da humanidade, não precisamos voltar muito, a gente até comentava sobre isso. Os meus pais nunca viram a internet. Eu, quando ingressei na universidade, eu tive acesso à internet na universidade. E hoje as crianças já nascem com um pacote Office instalado, né? Elas já sabem usar tudo e têm o seu iPod, seu tablet. Então, a gente tem muita coisa nova para criar. E da onde vão sair essas ideias? Vão sair da mente de vocês, de outras pessoas que vão empreender e que vão construir o novo. Então, acredito muito nessa ideia de que a gente tem uma revolução pela frente. Professor, a gente está aqui com futuros administradores de empresas. O senhor acha que... Como que surge um empreendedor? Basta fazer um curso de administração de empresas? Basta ter talento para isso? Tem que se especializar? De onde vêm essas oportunidades? Qualquer um pode ser? Essa é uma discussão que se tem, se a pessoa nasce empreendedora, né? E os estudos, as conversas apontam que passa pela autorreflexão. Você vai conseguir ser um empreendedor quando você se conhecer. Quem tu é? O que tu faz? O que tu gosta de fazer? A partir disso, você vai pensar quem pode te ajudar e quais são os próximos passos que vai ser... Isso que eu sei vai ser aceito
né? Aí esse estudo todo se amplia, mas o início de tudo é quem eu sou. Então, não precisa ser um administrador para ser um empreendedor, né? Claro que, às vezes, o administrador vai conhecer melhor todo esse complexo que tem em volta de stakeholders, consumidores, mercado, plano de negócios, vai auxiliar. Mas o empreendedor não precisa ser um administrador, né? Você pode empreender em qualquer área. Deputada, na sua viagem pelo Estado e na sua experiência como deputada, como que a senhora tem visto o Estado de Santa Catarina com relação ao empreendedorismo? Nós somos um Estado empreendedor, com boas ideias, com novos negócios, com oportunidades? O Diese fez um levantamento muito interessante que o Brasil é o terceiro país do mundo que tem o maior número de empreendedores. Nós perdemos para a China, até por um tamanho da população que eles têm lá, depois os Estados Unidos e depois o Brasil. Dentro do Brasil, Santa Catarina é o terceiro estado que, pelo menos considerando o primeiro semestre de 2011 e 2012, que mais cresceu o número de empreendedores, né? Nós crescemos bastante significativo em relação ao resto do país. E o mais interessante é que do nosso crescimento que teve nesse primeiro semestre, que foi de 21% em relação ao semestre de 2011, 61% é do microempreendedor individual. É o cara que é o pipoqueiro, que foi para a formalidade, ele era um gesseiro que agora está na formalidade. Essa legislação que o Brasil tem experimentado nos últimos anos, do microempreendedor individual, tem ajudado a desenvolver. Então, se nós estamos no terceiro país do mundo que tem maior número de empreendedores e no terceiro estado do Brasil, que tem maior número de empreendedores, isso mostra que o perfil da nossa gente é de empreendedor. O que nós precisamos é criar mecanismos, né, para incubadoras, professor, para que nós possamos desenvolver essas genialidades, essas potencialidades. Acho que esse é o caminho. Temos uma pergunta. É você, né? Adivinhei, né? Você pode levantar, por gentileza? O seu nome? Boa noite, meu nome é Fernando, sou estudante da sexta fase de Administração Empresarial aqui do ESAG. Realmente parabenizar, fico muito feliz de ver uma iniciativa como essa sendo trazida para a universidade. Acho que falta realmente, às vezes, a gente estimular esse espírito empreendedor. Justamente nessa linha, a gente vê que Florianópolis tem, principalmente Florianópolis, Santa Catarina como um todo, tem abraçado muito iniciativas empreendedoras. A gente tem o Sapiens Park sendo aberto, a gente tem Endeavor vindo para cá. Eu gostaria de saber justamente como é que vocês veem que o estudante pode aproveitar essa oportunidade de empreendedorismo, pode se envolver nesse meio e aí realmente conseguir se qualificar para que a gente tenha um empreendedorismo não só de abrir e morrer, mas sim um empreendedorismo qualificado. A gente consiga realmente criar empresas que vão ser referência, empresas que vão desenvolver muito o nosso estado. Eu vou comentar da parte da universidade, que é um parceiro muito importante nessa construção do empreendedor. Eu, recentemente, tive agora num curso na Babson College, que é a universidade número 1 em empreendedorismo há 20 anos nos Estados Unidos, e pude perceber lá a excelência que eles têm nessa cultura empreendedora. E também observei trabalhos de alunos apresentando, e aí, não querendo puxar a brasa para o meu lado, mas falei, meus alunos têm ideias tão boas quanto, ou às vezes até melhores. Por que a gente não está liderando isso? Porque ainda, infelizmente, nos falta essa cultura. Nos falta aqui a nossa incubadora, nos falta a nossa aceleradora, nos falta talvez uma disciplina, que eu acho que não é o caminho ideal, mas seria reforçar essa ideia de nós construir essa cultura de empreendedorismo, que não vai ser só o teu projeto, não vai ser só o professor aqui falando, vai ser alguma coisa que vai estar na nossa visão, na nossa missão, nos nossos valores, para captar pessoas de fora que já venham com essa intenção. Eu queria até contribuir, professor, com duas experiências em pontas diferentes aqui de Florianópolis, que eu considero experiências vitoriosas e que podem ensinar muito para nós. A primeira delas, muito conhecida certamente de todos vocês, que é a nossa incubadora tecnológica, né? Que é uma experiência extraordinária, que vem gente... A gente tem até pouco domínio do quão extraordinário é, né? A gente sai de Santa Catarina, vai vendo que sempre fala em Florianópolis, se fala de tecnologia, se fala dessas incubadoras, e que hoje tem jovens lá vendendo para o mundo inteiro o produto deles, né? Que é produto ligado à área tecnológica, mas que envolve um espírito empreendedor e um espírito de inovação muito forte. Então, estou falando de um patamar econômico bastante significativo e que é uma experiência vitoriosa aqui em Florianópolis. Numa outra ponta, trabalhando com jovens de periferia, eu cito a incubadora
de cooperativas que o Instituto Padre Wilson Groh desenvolve, que é extraordinária a potencialidade que se descobre em jovens que até pouco tempo eram vítimas do tráfico, né? Estavam envolvidos com o tráfico, e que todo dia a gente precisa disputar esses jovens, em particular, com o tráfico, né? E através da incubadora de cooperativas se consegue montar um negócio que eu acho, professor, que talvez seja esse também um gargalo que a gente tem. Os espaços institucionais, particularmente as universidades, ainda têm um perfil muito conservador e ainda não entenderam esse momento que a gente vive de explosão. A grande maioria das instituições, eu cito essa da incubadora, porque são jovens que se envolvem com esportes radicais, são jovens que se envolvem, por exemplo, com um concerto de pranchas de surf. Então, tu alia uma melhora de condição de vida econômica com uma disputa que nós precisamos fazer todo dia com o tráfico e, portanto, o próprio combate à violência em Santa Catarina, né? Então, essas incubadoras, reforçando, inclusive, aqui a sua experiência, essas incubadoras me parece um momento muito propício que a gente pode viver agora para auxiliar os jovens, ao par de alguns programas que o Estado já tem, como o programa de juros zero, que é focado mais em empresa, a própria Lei Nacional do Microempreendedor Individual, mas focado particularmente nos jovens. Eu considero essas duas experiências muito inovadoras e muito gratificantes, já frutificando muito bem. Falando em sucesso, a gente gravou uma entrevista com o Flávio Jardim, que hoje ele já tem uma carreira de sucesso, bem-sucedida, e ele faz uma análise muito interessante sobre as aventuras dele pelo mundo, comparando com o empreendedorismo. Roda aí, vamos dar uma olhada e daqui a pouco a gente volta para falar mais. Então, eu sou aqui de Florianópolis, né, nascido e criado, sempre muito perto do mar. Nunca me enxerguei sendo aquele profissional de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E agora estou finalizando o curso de administração. Eu fiz expedições no Brasil e no mundo, né? Em 2004 eu fui do Chuí ao Oiapoque de windsurf, de prancha-vela, sem acompanhamento de carro, de barco, de nada. Eu e mais 2 amigos, e recorde mundial, a gente está no Guinness Book como mais longa travessia já feita de windsurf. Logo em seguida, um ano depois, a gente foi buscar um barco na Grécia, pegou o barco na Grécia, trouxe para o Brasil, reformou o barco e saiu. Durante 2 anos e meio, a gente fez uma volta ao mundo de veleiro, e esse foi meu trabalho. Meu trabalho era sobreviver, captar imagem e surfar, né? Fazendo o link das aventuras com empreendedorismo, com planejamento, com metas, tem tudo a ver. Porque a gente passou 10 anos para fazer todas as expedições. A gente começou a fazer um projeto que tinha que se cercar de tudo que poderia dar errado, visualizar todos os possíveis cenários que poderiam acontecer para ir atrás de patrocínio. Não foi fácil, a gente levou vários não, muitos e muitos. Então chega uma hora que tu tem que puxar para ti a responsabilidade e correr atrás e mudar os planos e contornar as situações para te conseguir chegar naquele objetivo. Tu tem que ter pequenas metas para chegar ao todo. Logo que a gente voltou de viagem, lógico, depois de passar 3 anos fora, a gente voltou perdido. A Mormai tinha um projeto de licenciar água. Por que água? Porque a água, a Mormai ia aparecer em lugares que hoje ela não estaria. Então é mercado, é supermercado, é um monte de pontos que a marca não atinge. A água não seria somente para gerar lucro, e sim como um incentivo de marketing. E logo depois a gente lançou o energético, e isso foi muito legal, e essa minha empresa de consultoria presta serviço para a Mormai em relação a todos esses novos produtos na linha funcionais. Acho que ser uma pessoa empreendedora é não ter medo de errar e não ter medo de assumir o erro. É bater no peito e eu vou mandar fazer, eu vou fazer, e se der errado eu consigo contornar, e foi isso que a gente tirou das nossas experiências. Sempre tem como contornar. Se uma peça quebra no meio do nada, eu vou correr atrás, eu vou ver o que eu tenho no meio, o que eu tenho no barco para conseguir consertar. E a mesma coisa. Eu lancei produto errado no mercado, eu chamei o erro foi meu, e eu corri atrás, eu melhorei, e hoje eu estou com o produto perfeito. Então, ser empreendedor é não ter medo de empreender.
Muito interessante essa comparação que o Flávio faz das viagens dele pelo mundo, essa aventura com o empreendedorismo. Eu acredito, deputada, que não dá para ter medo e não dá para ter medo de receber não. Eu acho que quem quer empreender vai receber muito não, né? Eu acho que quem tem medo de errar está condenado ao imobilismo, né? Que certamente a gente vai errar muitas vezes, tem que tentar manter o coração a salvo, mas certamente vai errar muito na vida, né? E eu tenho a impressão, professor, não vou entrar nessa seara que é técnica, né? Mas ao par de nós, é verdade que a gente precisa desenvolver ferramentas para que as pessoas floresçam nelas o empreendedorismo. Acho que também tem um certo perfil nisso muito forte, né? E aqui no estado de Santa Catarina vamos fazer, isso é muito forte nos jovens em especial, né? É a história da cultura empreendedora. A gente não precisa estar pensando na universidade como foco de cultura empreendedora. Isso pode começar nas séries fundamentais, do ensino fundamental, né? Se fazendo uma gincana de criação. E a gente não precisa pensar no capital, né? A pessoa tem que empreender para ficar rica. Ela pode ser um empreendedor social, ela pode empreender para fazer o bem coletivo. Ela pode ser um médico que vai fazer uma ação numa aldeia que nunca teve uma consulta médica na sua história. Ela pode ser um empreendedor da área verde. Ela pode estar criando ações ambientais que proporcionem o bem coletivo, né? Vou citar o caso de uma estudante hoje aqui, tive uma grata surpresa, de que eles, num grupo de trabalho, identificaram sacolas que eram descartadas na embalagem dos salgados que eram vendidos, e elas verificaram que aquilo ali podia ser reconstruído e transformado numa sacolinha plástica para carregar materiais, enfim. Isso envolveria toda uma cadeia de produção daí, que colocaria pessoas para estar construindo isso, e um melhor para a empresa, agregando valor àquela empresa, né? Uma espécie de um selo verde. Ideias que vão surgindo aqui todo dia. Legal o senhor falar isso, porque a gente acaba percebendo que ser um jovem empreendedor é muito mais do que você esperar um retorno financeiro, propriamente dito, né? Acho que esse retorno humano, às vezes, acaba sendo muito mais valioso, né, professor? Próxima pergunta é sua, né? Seu nome? Luiz. Luiz. Qual que é a sua fase, curso? Sexto termo da administração empresarial. Minha pergunta é para o professor Jara. Fala aí, jovem. Então, professor, se a gente analisar as empresas, no primeiro ano em si, algumas têm algum boom financeiro, que já começa a aparecer no mercado e aparecer bem, mas a grande maioria não aparece e começa tendo prejuízo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Até que ponto a gente consegue analisar que a gente tem que seguir em frente ou tem que parar por aí? Trazendo dados estatísticos do Monitor Global de Empreendedorismo, é a partir do terceiro ano que as empresas começam a buscar os resultados e obter lucro. Então, é muito normal o primeiro ano fechar no vermelho, o segundo ano também, e a ideia é que, na média dos empreendedores de sucesso, o resultado começa a vir após o terceiro ano. E isso é uma dificuldade para os jovens, né, que querem o download ali em meio segundo, né? Então, isso tem que estar previsto no plano de vocês. Até a própria deputada confirmou, né? Não dá para ter medo. Assim, quem tem medo de receber não e tem medo de ir em frente acaba ficando parado, né, deputada? O que eu acho que pode incentivar muito todos nós é que tudo que nós conhecemos do mundo que é construído partiu de uma ideia e partiu da disposição de construir essa ideia, de tornar ela uma realidade. Então, a história da humanidade é uma história de transformação da natureza, e nós poderíamos traduzir isso no outro conceito, que é uma ideia, é uma vitória de empreendedorismo, né? Da capacidade que nós, humanos, temos de pensar abstratamente alguma coisa e desejar e ter condições de construir. Então, absolutamente tudo que nós temos hoje no planeta dependeu de alguém pensar e dependeu de alguém colocar isso em execução, né? Na filosofia, a gente diz que filósofo é quem não perde a capacidade de se espantar. Eu acho que, em certa medida, o empreendedor também é isso, né? Não perde a sensibilidade de ver que o modo como o mundo é hoje nem sempre foi e, portanto, nem sempre ele será assim. Ele foi moldado para ser dessa forma até aqui, e, portanto, nós temos toda a condição de transformar ele no que achamos que deve ser, né? Desde que a gente se disponha, que não tenha medo de errar, que errou, vai de novo e outra vez, né? Convido que todas nós possamos despertar mais esse desejo de participar da vida política do país. É um momento muito importante, é importante a gente se sentir corresponsável
pelo momento político do país. Parabéns a quem veio aqui. Muito obrigada ao DESC de ter aberto esse espaço para o Parlamento Catarinense também poder estar aqui hoje e que a gente possa, na noite de hoje, cada vez mais, professor, caminhar para fazer o que nos faz feliz, né? Olha, mas quem merece aplauso mesmo são vocês aqui da ESAG, da UDESC. Obrigado por terem nos recebido aqui hoje. O Fala Jovem Retrospectiva 2013 vai para um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos rever o nosso encontro na Unibave, em Cocal do Sul, onde estudantes, professores e o deputado estadual Valmir Comim debateram sobre incentivos fiscais para empresas catarinenses. O Fala Jovem Retrospectiva 2013 volta em instantes. Fala Jovem! Fala Jovem! O Fala Jovem Retrospectiva 2013 está de volta. Vamos rever agora alguns momentos do encontro na Unibave, em Cocal do Sul, onde o tema em destaque foi incentivos fiscais para as empresas catarinenses. O programa reuniu estudantes, professores e a participação do deputado estadual Valmir Comim. A apresentação musical ficou por conta do grupo Sem Essa. Confira agora, veja. Uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que parte o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. E num simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor, que não tem dia e não tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Só por causa de você, só por causa de você. O Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e tem a parceria da TVAL. E cada programa um tema diferente. O programa percorre todo o estado de Santa Catarina e com os estudantes, como os nossos convidados também, além dos estudantes, debatendo vários temas. Hoje nós vamos falar sobre incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. E temos como convidados aqui, além dos estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Direito, dois convidados super especiais. Está aqui junto com a gente também o professor Luiz Denoni, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis. Quero agradecer ao deputado Valmir Comim. Obrigado mais uma vez. Deputado Valmir Comim é muito conhecido aqui na região sul. Obrigado pela presença, por estar de novo com a gente aqui no Fala Jovem. E o Fala Jovem já vai começando o debate sobre incentivos fiscais às empresas catarinenses. Os estudantes aqui, os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, de Administração de Direito, já começam a formular as perguntas, né? Saber o que é isso. Muita gente pergunta o que é o incentivo fiscal. O governo dá incentivo fiscal para que empresas, o comércio em geral, possa se instalar em nosso estado? Vai gerar emprego? São dúvidas e perguntas que muita gente tem no dia a dia. Vou começar aqui com o professor Luiz Denoni. Professor, as pessoas têm essas dúvidas, né? O que seria um incentivo fiscal? É um benefício que pode ser bom para mim, para quem está em casa assistindo? Bom, o incentivo, a própria palavra, né, já tem um propósito, porque todos que estão aqui também estão incentivados de participar nesse momento. E também os acadêmicos recebem algum incentivo, mesmo que seja interior, para frequentar uma sala de aula e fazer um curso superior. Então, no caso do incentivo fiscal, ele é importante porque ele motiva, né, a pessoa que tem uma ideia, que tem um capital, para que isso seja revertido em produtos, em serviços para a sociedade. E, às vezes, esse incentivo é muito importante, porque, se não fosse um incentivo, essa pessoa não teria condições de realizar o sonho, né? Colocar em prática a sua ideia, e, em função disso, não geraria empregos, né, e renda, que é o que interessa para todos nós, cidadãos. Deputado, a sua opinião também a respeito desse incentivo às empresas catarinenses? Eu sempre tenho como conceito básico em dizer de que quem faz a pasta é o titular. E
um programa de governo depende muito da sua concepção e, na sua essência, aquilo que cada mandatário almeja e tem dentro das suas ideias, dos seus propósitos, dentro de uma visão de médio e longo prazo. Santa Catarina, um estado que tem 1,1% do território nacional, mas, no entanto, ele representa mais de 5,6% das exportações do Brasil. Mais de 4,5% do produto interno bruto. Primeiramente, graças à pujança, à determinação do seu povo e da sua gente. Um estado que se destaca perante o cenário nacional e causando até uma certa inveja para outros estados da federação, proporcionalmente falando. Agora, é evidente que nós, no estado, temos algumas regiões, comparadas a outras, que estão muito reprimidas, pode-se assim dizer. E eu cito como exemplo o Planalto Serrano e o sul de Santa Catarina nos últimos 20 anos. Nós regredimos. Nós éramos o quarto na economia do cenário do ranking do estado e passamos para a 12ª posição. Tudo fruto e consequência de falta de planejamento, de ação e até mesmo de uma previsão de incentivos fiscais, de segurança jurídica, né, na questão desde a legislação, a questão tributária e fiscal, que forçaram, consequentemente, por esse desmande, a migração de investimentos a outras regiões do estado, como, por exemplo, o norte de Santa Catarina. Deputado Valmir Comim, nosso convidado hoje também, o professor Luiz Denoni, que é o professor coordenador do curso de Ciências Contábeis. Já tem pergunta aqui dos estudantes para os nossos convidados. Pode levantar, por favor, o seu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Aline, sou acadêmica da 2ª fase de Contábeis. De Contábeis, a pergunta para quem é dos convidados? Para o deputado. Para o deputado? Fala, jovem. Eu gostaria de saber se você tem algum comentário referente ao PRODEC em Santa Catarina. Essa questão do PRODEC é um mecanismo que eu acredito ser satisfatório e que nós precisamos aprimorar cada vez mais, disponibilizando recursos, inclusive, orçamentários, para que possamos ajudar a cada vez mais dar muscularidade às empresas, ajudando elas na sua potencialidade, porque isso certamente vai reverter em benefício, em novos tributos e, consequentemente, aumentando a condição de musculatura do Estado para poder incentivar outras empresas. Professor Luiz Denoni também, aproveitando, né, o ensejo dentro desta linha de raciocínio, o deputado Valmir Comim, pode também... Esse programa ele permite que as empresas interessadas que querem aumentar a sua produção, querem desenvolver, ela use parte do seu ICMS gerado na sua atividade, ao invés de recolher para o governo, ele usa isso como um financiamento, ou seja, um autofinanciamento para aumentar a sua produção e desenvolver a região. E isso a gente tem, inclusive, na região sul, algumas empresas que se beneficiam, né, desse incentivo. Tá certo. Automaticamente se gera também emprego e renda, porque empresas têm mais incentivos de virem se instalar na região sul. Você está acompanhando o Fala Jovem aqui pela TVA e, é claro, hoje aqui com os estudantes acadêmicos da Unibave. Já tem pergunta aqui de estudantes? Pode levantar ali, por favor. Seu nome e o curso. Oi, boa noite. Meu nome é Érica. Eu sou acadêmica da 4ª fase de Ciências Contábeis. Certo. Tá? A pergunta que eu queria fazer para os dois é quais suas expectativas para as empresas sul-catarinenses no cenário nacional? Fala, jovem. Professor, pode começar? Bom, nós estamos nesse momento aqui em Cocal do Sul e a gente sabe, né, a potência que é as empresas Eliane. Então, eu acredito que nós temos um exemplo bem próximo, né? Que ela é uma empresa que, além de gerar renda para a região toda, ela também gera renda em outros estados e no Brasil, porque também tem unidades em outros estados. E, além disso, também ela tem um grande potencial de exportação. Então, nós temos exemplo em casa, né, de que a região é capaz e contribui com o desenvolvimento não só da região, mas sim do Brasil. Então, eu acredito que a expectativa, se a economia melhora, também a região cresce e,
consequentemente, o Brasil cresce. E nós temos exemplo aqui em Cocal. Não só em Cocal, como Criciúma, como Uruçanga, Orleans, mas são empresas que contribuem com o desenvolvimento de toda a nação. Deputado? Eu costumo dizer que todo grande foi pequeno um dia. E eu acredito muito. O Mohamed Yunus, um indiano de Bangladesh, quando descreveu o livro do microcrédito, apostando no pequeno, no cara que está lá no fundo do quintal, debaixo do porão, 3, 4 que foram demitidos, juntaram o seu fundo de garantia, montaram o seu negócio. E aí é que eu friso sempre. Eu, particularmente, sou um defensor das PPPs, parcerias públicas-privadas. Mesmo porque aprendi e penso que todo homem público, ele precisa ter, no mínimo, que fosse um carrinho de pipoca, para sentir o quanto é difícil ter que matar 2 leões todo dia para manter o seu negócio vivo. E eu fico muito estarrecido e indignado quando adentra na Assembleia qualquer tipo de projeto de lei onerando, criando mais taxas de impostos. Tem perguntas? Tem pergunta? Levanta. Teu nome e o curso? Boa noite, meu nome é Janaína, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da 6ª fase, e a minha pergunta, então, é para o Comim e o Denoni. Fala, jovem. É o seu ponto de vista referente ao refinanciamento de dívidas entre as empresas. Fique à vontade. Muito oportuna a sua pergunta. E te digo mais, o Estado hoje tem um passivo de aproximadamente 6 bilhões de reais de impostos atrasados, referente à questão do ICMS. Inclusive, é uma proposição desse deputado, e já o fiz com o governador, com o secretário da Fazenda, Gavazzoni, e o seu adjunto Almir, que é um técnico, um expert no assunto, e é um técnico de carreira da Secretaria do Estado da Fazenda, e tive, inclusive, na semana próxima passada, com o presidente da FETRANSESC, e também com Glauco Corte na Fiesc. De se buscar um programa que já existe, inclusive hoje, no estado de São Paulo, existe no Paraná e no Rio Grande do Sul, de oportunizarmos a condição de flexibilizar o pagamento dessas dívidas, dessas empresas, porque hoje, na condição como está, ele já tem dificuldade para tocar o seu dia a dia, de oportunizar uma condição de reduzir em 75% a multa e os juros do passivo, do atrasado, e dar uma condição de 150 meses para que ele possa efetuar o seu pagamento. Mas, concomitantemente, ele terá que pagar uma do passivo, mas tem a obrigação de manter o dia a dia em dia. Professor Luiz Denoni. Bom, eu acredito que nesse critério de refinanciamento ou financiamento de passivo tributário, eu creio que o passivo ele existe porque, em algum momento da atividade econômica, a empresa, por uma questão de mercado ou de sazonalidade da economia e da atividade dele, ou de algum investimento sem incentivo... Ou da própria gestão. Ou da própria gestão, claro. Ele não teve caixa suficiente para quitar os seus débitos, os seus tributos. Então, nesse momento que o governo se propõe a fazer um refinanciamento, ele está contribuindo com 2 caixas, né? Ele está dando possibilidade para que a empresa parcele a sua dívida, desprovendo de menos recursos do seu caixa, e, ao mesmo tempo, está aumentando o caixa do governo, porque é um cifrão que está numa conta gráfica lá como dívida e passa, então, a partir desse momento... Praticamente uma moeda podre. Né? Uma moeda podre. Praticamente. Exatamente. Então, ele passa o quê? A receber esse recurso, e aí, sim, esse recurso ele vai reinvestir na sociedade, em outros benefícios sociais, que é realmente o que o governo sempre se preocupa, e se ele faz ou não faz mais é porque talvez não tenha o caixa suficiente. Aliás, a nossa equipe,
conversou com alguns acadêmicos a respeito deste assunto, incentivos fiscais às empresas catarinenses. E você acompanha em casa também. Roda aí, deixa eu ver a matéria. Incentivos fiscais são todos os incentivos, como o próprio nome já diz, no caso de redução de impostos para a instalação de indústrias em determinada região. Às vezes ela pode diminuir uma taxa de impostos ou pode até extinguir, para que uma empresa se instale e favoreça a parte de empregos, o progresso daquele lugar, daquela cidade. Daí, com isso, incentiva empregos na região, mão de obra qualificada. E investir mais em novos equipamentos, em novas tecnologias, consequentemente aumentando o número de colaboradores da empresa, né? E a região, com certeza, vai ganhar para o desenvolvimento da região num todo, né? Vocês viram aí, então, a matéria, né? Acompanhou a matéria aí da pergunta que a gente fez para os estudantes sobre incentivos fiscais às empresas catarinenses. Deputado Cominho, os estudantes têm aquelas dúvidas ainda, né? São dúvidas básicas que alguns acadêmicos também discutiram também na noite de hoje, que é comum, né? Entre os acadêmicos em relação a esses incentivos. Com certeza, sempre vão surgir. Mas o mais importante é a participação. Eu tenho dito que o que dignifica o homem é a capacidade de se insurgir, de não ficar quieto, não ficar omisso. Aliás, tem um lema do Martin Luther King, o líder negro, que depois foi assassinado, depois de muitas lutas e conquistas, que ele dizia o seguinte: nós não devemos nos preocupar com as pessoas sem escrúpulo, as pessoas sem iniciativa, sem caráter, as pessoas que só praticam o mal. Com as pessoas que pregam a discórdia. Mas nós devemos sim nos preocupar com o silêncio das pessoas de bem. Porque se as pessoas de bem, vendo o que está errado e não se insurgirem, não colocarem a cara, realmente aí a situação fica preocupante. Mas acima de tudo a necessidade da participação. Por isso eu parabenizo vocês por estarem aqui questionando, sugerindo, criticando, e muitas vezes, e a crítica, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda, porque ninguém é senhor da verdade. Eu acredito em dois senhores da verdade, Deus e o tempo. Né? Então, por isso que a participação da comunidade, ela é essencialmente necessária para o aperfeiçoamento, o fortalecimento do processo democrático. Hoje o assunto, então, incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. Professor Luiz Denoni, o que o senhor acha que falta ainda para melhorar mais a questão da divulgação desse tipo de incentivo, né? Até do PRODEC e o ProEmprego, que são programas que o governo do Estado está implantando aqui em Santa Catarina? Bom, esses programas, eles normalmente são procurados quando alguém está necessitando. Então, é por isso que existe pouca divulgação e talvez não exista interesse que isso também seja amplamente divulgado, exatamente porque esses programas também são limitados, né? Todo o recurso para esses programas não estão aí sobrando. Então, talvez esse seja uma questão que esteja um pouco impedindo que mais pessoas tenham esse conhecimento. Agora, eu acredito que a mídia, né, que ela tem uma grande capacidade para mobilizar, ela também deveria ser usada para divulgar todos esses trabalhos, esses programas de governo que vêm para contribuir para a sociedade, para os empresários, inclusive para os prefeitos. Então, eu acredito que a mídia tem que divulgar mais esses programas de governo e de incentivos que são postos. Agradecendo o coordenador do curso de Ciências Contábeis. Muito obrigado, professor Luiz Denoni, pela presença aqui no Fala Jovem. Deputado Valmir Cominho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Jovem, debatendo um assunto tão importante, junto com os acadêmicos aqui da Unibab. Obrigado pela presença também, deputado. Tudo de bom. Eu agradeço imensamente, de coração, e vejo aqui acadêmicos, futuros professores, pós-graduados, empreendedores, porque todos nós temos capacidade. Agora, nós precisamos ter iniciativas.
eu digo sempre que quem faz a pasta é o titular. E cito como exemplo. Comecei lá na roça, família de 12 filhos, plantando banana. E depois, até os 18 anos, trabalhando na pá, nas minas de carvão. E tive a oportunidade de exercer essa condição, de ser vereador, de ser, pelo 4º mandato, deputado, e um prazer e uma honra muito grande poder representar Santa Catarina, de maneira especial, a nossa região. Promissora, pujante, e tenho a certeza que vai se destacar a médio e longo prazo ainda no cenário econômico e qualidade de vida no estado de Santa Catarina. Um abraço a todos vocês. O Fala Jovem Retrospectiva 2013 vai para um pequeno intervalo e volta com os melhores momentos de mais uma visita, desta vez em Balneário Camboriú, onde o debate foi sobre desenvolvimento sustentável. O encontro contou com a presença de estudantes, professores e do deputado estadual Dado Serem. A gente volta em instantes. Fala Jovem! Fala Jovem! O Fala Jovem Retrospectiva 2013 está de volta. Neste último bloco, vamos até a Sociesc em Balneário Camboriú, onde ocorreu um debate sobre desenvolvimento sustentável. O encontro contou com a presença de estudantes, professores e do deputado estadual Dado Serem. A apresentação musical ficou por conta da banda Audioback. Confira comigo, veja. Quanto tempo mais eu vou sentir saudade? Quanto tempo mais eu vou enlouquecer? Toda essa espera atrás a minha intranquilidade. Estou perdendo a paz, não sei o que fazer. De todo sacrifício, difícil a solidão de te esperar assim. Mas se for, vou te esperar em qualquer lugar onde eu possa me lembrar da gente. Se você for, vou esperar em algum lugar onde eu possa ser feliz pra sempre. Olá, Santa Catarina, tudo bem? Estamos com Fala Jovem, começando o Fala Jovem aqui em Balneário Camboriú, aqui no auditório da Sociesc, porque hoje o tema do Fala Jovem é muito interessante para você que está em casa e também para os nossos convidados especiais. Nosso primeiro convidado é o deputado estadual Dado Serem. Obrigado pela presença, deputado. E também o professor que está aqui como convidado, Alexandre Elipe, o diretor de executivo da Rede de Gestão de Sustentabilidade. Mas o tema que nós vamos debater hoje aqui na Sociesc com os acadêmicos, aqui os nossos convidados, é desenvolvimento sustentável. O que é? O conceito da sustentabilidade. Muito se fala hoje em dia sobre sustentabilidade, né? É o assunto de hoje. É importante para a vida do ser humano? É importante para a natureza? Com certeza, sim. Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade, por exemplo, do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, e deve ter também a capacidade de integrar. Os índios lá do Amazonas, né, que se preocupam muito com a natureza, e muita gente também, eles disseram o seguinte, preste bem atenção, você que está acompanhando o Fala Jovem aí. Quando a última árvore cair, derrubada, quando o último rio for envenenado, quando o último peixe for pescado, só então nos daremos conta de que o dinheiro é coisa que não se come. Eu converso com o professor a respeito. É por aí, professor, que a gente começa o nosso assunto? Pode ser. É uma sabedoria, eu diria, que merece muito respeito, porém ela precisa ser adaptada aos nossos tempos. Essa é uma fala que se pode dizer, ela nunca fica velha,
mas ela precisa de uma atualização constante para que ninguém pregue a volta ao tempo das cavernas. Isso é uma conversa que já passou. A sustentabilidade hoje faz parte do dia a dia de todo mundo, dos profissionais, dos cidadãos, enfim, dos próprios consumidores. E cabe a cada um ver como quer e como pode contribuir para tornar, enfim, o nosso planeta um pouco mais habitável. Eu acho que tem muito a ver essa interpretação, essa abordagem com o significado atual de sustentabilidade. Vamos ouvir também o nosso deputado estadual, Dado Serem, que é convidado. Obrigado mais uma vez pela presença. Dino, eu quero só voltar um pouquinho ao passado. Eu quando eu entrei na faculdade, quando eu estava, que nem vocês estão hoje, eu entrei no período de exceção, no período nós vivíamos no período da ditadura militar. Isso foi lá no ano de 78, 79. E tinha um decreto, professor, o decreto 477, na universidade, que simplesmente tirava o direito do aluno se fosse contra o período, aquele regime então instalado, você era punido com esse decreto, era expulso da faculdade, enfim, você sofria. E eu fui criado nesse regime de querer o direito à liberdade, de poder me manifestar, de poder me expressar, de poder estar aqui com vocês hoje, como estamos aqui, de uma maneira muito voluntária, muito aberta, e falar as coisas que qualquer jovem de 17, 18 anos, sonhador, como todos nós somos nessa idade, de poder falar. E nós não tínhamos esse direito. E eu, então, comecei a lutar pelo aquele direito à liberdade. O que era isso? Comecei a participar do movimento das diretas, depois da eleição para prefeito de capital, eleição de governador, eleição de presidente da República, até chegar na nossa democracia. Bem ou mal, nós vivemos num momento de democracia onde as pessoas têm o direito de decidir. E hoje, Dino, e hoje, professor Alexandre, né, tem pessoas já dizendo, e acredito que a evolução do mundo está ocorrendo isso, que o direito à sustentabilidade está se tornando mais importante que o direito à liberdade. Porque você tem que perguntar, eu tenho direito a morar numa cidade que me dá condições de viver dignamente? Eu tenho direito de ter uma praia que não é poluída, como nós aqui em Balneário Camboriú, ou um rio onde eu possa pescar, eu possa ter um rio que me sirva uma água para a agricultura ou para a pesca, né, professor? Então, esse é o questionamento que nós temos que começar a fazer. É o direito realmente à sustentabilidade. Então, para mim, ela é de extrema importância, hoje em dia, você viver harmonicamente com o próximo, com a natureza e de uma maneira social com todos nós. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, na Sociesc, com Fala Jovem. Hoje o tema é desenvolvimento sustentável. E uma questão também que a gente havia abordado aqui no início do programa, até havia perguntado para o professor, o tratamento do lixo é uma questão primordial e importante, professor? É fundamental no momento em que os resíduos eles são parte de um ciclo. Cedo ou tarde, o lixo que a gente gerar vai voltar para nós, na forma de problema, principalmente se não for bem tratado. Ele pode ser mal destinado no rio, e aí vai poluir o rio e vai contaminar o peixe, enfim, é uma série de consequências que começam, na verdade, na má gestão dos resíduos. Eu entendo que um dia a sociedade pode chegar num ponto de evolução onde nós, quando pensemos em desenhar os novos produtos, nós já pensemos do que vai ser esse produto depois de ele deixar de ser útil como produto. Ele, então, passa a ter uma vida como resíduo. E se nós, um dia, conseguirmos integrar, e aqui tem pessoal de design, que eu acho que sabe muito bem do que eu estou falando, assim como também tem o pessoal de logística, que também sabe o caminho de volta, esses são cursos, não que os demais não se preocupem, mas são cursos cuja preocupação é inerente à sua própria competência. Então, a gestão de resíduos é, sobretudo, uma forma de melhorar a eficiência das cadeias produtivas, né? Então, tem que pensar como lixo, como ineficiência. Se poluiu, contaminou, se gerou prejuízo para alguém, é porque alguém não soube gerir esse recurso como deveria. Nós vamos chegar num ponto em que o produtor que vende os seus produtos vai ser obrigado a ter responsabilidade, vai ter a responsabilidade de descartar aqueles produtos futuros, porque ele incentiva o consumo, as pessoas compram e depois não sabem o que fazer. E nós vamos chegar num ponto que o lixo é uma coisa tão preocupante para o nosso planeta, que a responsabilidade do descarte vai ser do próprio produtor. E tomara a Deus que chegue a esse ponto.
Temos pergunta também aqui no Fala Jovem. Fala Jovem hoje está na Sociesc, aqui em Balneário Camboriú, ouvindo os acadêmicos do curso de Segurança do Trabalho, Design de Interiores, Ciências Contábeis e Administração. Tem pergunta? Fala Jovem. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo jovem, viu? Que bom. Eu realmente sou mais um jovem aqui dentro, né? Todos. Então, eu queria perguntar para o deputado Dário Xirém, que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu moro aqui no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Nós somos em torno, acho que, de 65 mil pessoas ali. E o que me preocupa muito é o problema do esgoto, porque é como estamos falando aqui, foi falado sobre a poluição dos rios, vai acabar o peixe. Então, eu queria saber se o senhor, como sendo representante nosso aqui, poderia fazer alguma coisa por nós no futuro disso aí, porque eu quero um saneamento para nós aqui, que é muito importante. Como é teu nome? É Paulo Roberto. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu posso assim falar assim, porque eu acompanhei muito de perto a municipalização do sistema de água e esgoto de Balneário Camboriú. Naquele período, eu ainda estava ocupando a Secretaria de Estado da Saúde, e eu tive assim, posso falar abertamente, porque isso foi uma coisa aberta, eu tive assim uma discussão muito grande com o presidente da Casan na época, que era o então ex-presidente Valmor De Luca, porque eu não aceitava mais, e o próprio Pavan era vice-governador, na época o Rubens era prefeito, e nós não aceitávamos mais a Casan arrecadar o que arrecadava em Balneário Camboriú, levava tudo para Florianópolis e nada era investido aqui. O que nós fizemos? Fizemos um movimento grande na cidade, todo mundo colaborou, rompemos com a Casan, e hoje a Casan de Balneário Camboriú, na época, tinha a maior liquidez em arrecadação. E hoje, vocês podem ver, o atual prefeito está fazendo um grande número de volume de obras em Balneário Camboriú, em função da municipalização, porque os recursos estão ficando aqui em Balneário Camboriú. E é possível, sim, fazer como também lá em Camboriú. Camboriú tem um problema muito maior que Balneário. Camboriú, extensão de terra, acho que são 5 ou 6 vezes maior que Balneário Camboriú, e uma arrecadação muito inferior. Mas eu acredito, Paulo, que somente com a municipalização ou com a terceirização dos serviços, nós vamos conseguir cumprir todo aquele ciclo de fazer a rede de esgoto, e a rede de água. Mas acredito, sim, pelas informações que eu tenho conversado com a prefeita Luzia, pelas conversas que eu tenho tido com ela está partindo para esse caminho. Ela não pode mais esperar e ela sabe disso. E não adianta a Balneário também fazer o tratamento dele aqui, porque o Rio Camboriú nasce lá em Camboriú e acaba também trazendo os dejetos para cá. Mas, pelas informações que eu tenho, a prefeita está nesse caminho. Professor Alexandre? Só parabenizar o Paulo pela pergunta, que é assim que se faz sustentabilidade, na minha concepção, é nós tentar resolvermos aquele problema que nos afeta mais, né? E eu acho que você foi autêntico ao divulgar isso. E, se me permite, Paulo, uma pequena dica, procure integrar, articular esses 65 mil potenciais parceiros nessa causa, porque, certamente, 65 mil vozes solicitando a mesma coisa é muito mais do que uma voz isolada. Obrigado, Paulo. O professor Alexandre Erípio, que está aqui como convidado hoje, deputado estadual Dário Xirém. Tem pergunta aqui de acadêmicos? Tem pergunta? Tem sim. Fala, jovem, teu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou do curso de Administração. Pergunta para quem? Para os dois, se possível. Para os dois. Nós estamos num contexto aqui, inseridos numa região onde o cenário imobiliário cresce bastante, né? E nós temos em alguns locais, por exemplo, a Praia Brava, Estaleiro, o caso que aconteceu no Morro da Rainha, que são aspectos bastante preocupantes aqui para nós. Eu queria saber como é que a parte política, o setor político, faz para conseguir equilibrar e conciliar a questão econômica, social e ambiental. Porque, em muitos casos, a parte social é contra, a parte ambiental também, mas o econômico sobressai. Pode ser o deputado primeiro aqui? Deputado Dário Xirém. Jéssica? Isso. Parabéns pela pergunta, Jéssica. É muito oportuna e muito atual. Você tem que ter determinação. Primeiro, o homem público ele tem determinação, né? Eu sou um instrumento da transformação social. A população me outorga um mandato ou não. Ela tem o direito de me dizer, ela quer ou não quer, eu como deputado, como prefeito, como vereador, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, com o avanço da tecnologia,
com o avanço da internet, com as redes sociais, as pessoas estão conectadas praticamente 24 horas por dia e por segundo. Eu sempre brinco, o Dino é da imprensa, eu sempre brinco que quando eu me elegi vereador aqui em 88, eu quando dava uma entrevista na Rádio Camboriú, aquilo assim era uma vez a cada 3 meses, eu ficava extremamente feliz, porque eu podia me comunicar com a população e dizer o que eu estava fazendo. Hoje, eu sou cobrado por minuto nas redes sociais. Ou é pelo Twitter, ou é pela internet, ou pelo Facebook, enfim, as pessoas me cobram. O que você está fazendo? A Estrada da Rainha começou um movimento em Balneário, que foi um movimento voluntário da população via redes sociais. E deu no que deu. A população exigiu os seus direitos. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu não quero partidarizar, eu não estou aqui para falar de A, B ou C, mas é uma questão de depende de postura pública do município. O município tem que dizer o que quer. Eu não posso intervir como deputado, enfim. Se eu fosse prefeito, com certeza, muitas coisas aqui estariam mudando aqui em Balneário Camboriú. A especulação imobiliária não pode mais continuar do jeito que está. O céu não pode ser o limite em Balneário Camboriú. A construção civil não pode fazer o que está fazendo com Balneário Camboriú, jogando a cada terreno que tinha uma casa, um carro e 4 pessoas, nós temos hoje 200 pessoas, 50 carros, porque tem um prédio. É isso que está acontecendo em Balneário Camboriú. Então, o cidadão de Balneário Camboriú, vocês que fazem parte, como eu moro aqui, nós temos que dizer o que nós queremos para a nossa cidade. Essa que é a verdade. Nós queremos uma cidade de espigão, queremos parar por aí. O que nós queremos? Porque, do jeito que está, vamos fazer rodovias novas, vamos fazer estradas novas e vamos continuar patinando. Ninguém mais continua andando aqui. Vamos ter dificuldade de acesso à água, à rede de esgoto. Graças a Deus, Balneário Camboriú é uma cidade diferenciada, uma cidade pequena, onde podemos fazer várias coisas. Mas você tem toda a razão. O poder econômico jamais pode se sobrepor à vontade da população, às necessidades e à garantia que a população vai ter qualidade de vida. Nesse ponto, concordo 100% com você. A Jéssica fez a pergunta aqui para o deputado estadual da Xerém e também para o professor Alexandre. Fique à vontade. Olha, Jéssica, primeiro também parabenizar pela pergunta, é uma pergunta capciosa, como se diz, né? Mas eu entendo que existe um caminho. E esse caminho, eu até mencionei anteriormente, o capitalista, ele entende indicadores financeiros. Por outro lado, o argumento ambientalista ou o argumento socioambientalista, vamos dizer assim, né, só para colocar a oposição, né, que você trouxe do econômico contra o social e ambiental, eles podem converter em indicadores econômico-financeiros essas questões sociais e ambientais, na forma de, eu vou falar uma linguagem agora muito objetiva, muito direta. O empreendedor que ultrapassa o sinal, digamos assim, né, digamos, acolhimento, né, de aprovação popular do seu empreendimento, ele vai passar o resto da sua vida provavelmente sendo vítima de ações civis públicas. Porque a sociedade inconformada, ela não vai deixar o cara em paz. Então, ele cada vez mais começa a contabilizar esse tipo de custo do mau relacionamento com a sociedade. Um custo de imagem junto ao mercado também. E daqui a pouco a gente também tem que pensar o seguinte, falou Praia Brava, né? Enfim, Estrada da Rainha. O que nós queremos para Balneário Camboriú? Hoje, segundo um dado, a minha empresa desenvolve pesquisas em parceria com instituições, enfim, e nós desenvolvemos uma pesquisa sobre Balneário Camboriú que chegamos a um número de 2.853 pessoas por quilômetro quadrado em Balneário Camboriú. Então, é um dos maiores índices demográficos que existe no Brasil, maior concentração populacional. Provavelmente vertical, né? Provavelmente, sem dúvida, porque a cidade é pequena, como disse o deputado, e nós temos hoje já um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, a densidade demográfica de Balneário é muito grande. Esses grandes arranha-céus que estão sendo construídos, enfim, eles levam a uma situação prática de que quando é que nós vamos conseguir andar na Avenida Brasil? Eu vou dizer para vocês, às 6 da manhã de um domingo, provavelmente, né? Porque o resto vai estar engarrafado. Então, quer dizer, será que essas pessoas que têm alto poder aquisitivo, que se propõem a pagar por esses apartamentos que custam milhões, eles vão se propor a ficar engarrafados em Balneário Camboriú? Então, parece um contraponto. E isso também haverá de ser contabilizado pelos empreendedores no sentido de ou se busca uma saída, porque a concentração já chegou num limite, que ultrapassado, nós vamos depois, hoje nós temos, no município de Balneário,
é um dos mais bem servidos de esgoto de Santa Catarina, se não o mais bem servido em Santa Catarina. O que acontece? Fora da realidade catarinense é o tratamento de esgoto de balneário. Mas enquanto nós tivermos aumento populacional e não segue a mesma velocidade o aumento da condição de tratamento de esgoto, daqui a pouquinho, de novo, nós vamos estar passando de novo por praias impróprias ao banho, e aí isso também afasta turista, isso também afasta futuro morador. Enfim, quem vai querer morar numa cidade onde as ruas estão engarrafadas, as praias estão poluídas, enfim, só porque tem uma vista bonita? Então, isso também haverá de ser contabilizado e se determina um limite. Praia Brava, eu acho que é o grande novo Eldorado, porque Balneário Camboriú me parece muito próximo desse limite. Agradece aqui o deputado Dado Xerém. Obrigado, parlamentar, pela presença aqui na Sociedade. Eu que agradeço pela presença deles. Vou agradecer eles também. Professor Alexandre Liripio, obrigado pela presença também. Tudo de bom, hein? Foi muito interessante o nosso tema de hoje, desenvolvimento sustentável, que é a área específica, né, da sua atuação profissional também. Obrigado aqui aos acadêmicos de administração, ciências contábeis, técnico de design de segurança e também de interiores, é isso? Logística. Obrigadão, hein? Valeu, rapaziada. Muito obrigado mesmo. O Fala Jovem Retrospectiva 2013 vai ficando por aqui. Se você quer um Fala Jovem aí na sua cidade, entre em contato com a gente pelo e-mail abaixo. O Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL. Até o nosso próximo encontro. Nada sei sobre o futuro. Vivo a vida no escuro, mas sei que vivo mesmo assim. A cada passo do fim, com todo amor e com toda fé, mas seja como for,